Então, na página 21, pessoal, antes de entrar nessa relação de número de mols, eu fiz um resuminho do que nós vimos, tá? Nas transformações. Então, quando eu tenho transformação a temperatura constante, essa transformação é conhecida como transformação isotérmica. Só um minuto. Beleza. Essa transformação ela vai ser conhecida como transformação isotérmica e a pressão e o volume são associadas de maneira inversamente proporcional. O que significa isso? Eu mantendo a temperatura constante, na hora que eu aumento a pressão, por exemplo, eu diminuo o volume. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho pneu de bicicleta, pneu de carro. Então, vou dar um exemplo que eu estou acostumado. O pneu do meu carro. Ele é aro 15, 205, 55. Então, tem uma calibragem específica para esse pneu. É em torno de 31 libras que eu coloco nesse pneu. Aí, em contrapartida, a bicicleta, que tem um volume menor, eu vou colocar mais pressão nesse pneu. Gira em torno de 54 libras a pressão nesse pneu. Por que a pressão é maior? Porque o volume é menor. Eu vou ter mais choque das partículas que compõem o ar dentro desse volume menor. E assim, o maior número de choques causa um aumento na pressão, tá? Quando eu trabalho numa condição em que eu vou manter o meu volume constante, exemplo, uma panela de pressão, eu tenho uma transformação do tipo isovolumétrica, que também é conhecida como isocórica, ou também pode ser representada por isométrica. Neste caso, a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais. Então, aumentando a temperatura no recipiente de volume constante, eu vou aumentar a pressão, eu vou aumentar o choque dessas partículas que estão confinadas dentro desse recipiente. Então, no caso da panela de pressão, eu consigo manter a água no estado líquido a temperaturas superiores a 100 graus Celsius. Isso eu ganho no tempo de cozimento do alimento, né? E o último tipo de transformação que nós temos, que é a transformação isobárica, ela vai ser dada a pressão constante. Então, neste caso, a temperatura e o volume elas irão variar, desculpa, de forma diretamente proporcional. Beleza? Porém, eu não tenho essa relação associada só às três variáveis de estados. Eu também posso estar relacionando isso ao número de mols que eu tenho associado ao meu gás. Então, ó, até o momento, estudamos situações em que a quantidade de moléculas do gás permanecia constante ou não era relevante na análise. Embora o número de moléculas de um gás não se caracterize como variável de estado, né? Eu só tenho 3 variáveis de estado: pressão, temperatura e volume. Está relacionado com o comportamento de um gás nas 3 transformações estudadas anteriormente. O conceito de mol é definido como a quantidade de matéria de um número determinado de entidades quaisquer. Esse número foi definido pelo italiano Lorenzo Amedeo Avogadro e por isso é denominado número de Avogadro. E o seu valor é de 6,02 vezes 10 a 23. O que significa esse valor? O termo mol indica uma quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 entidades quaisquer. Pode ser átomos, moléculas, elétrons. Então, por exemplo, se eu tenho 1 mol de elétrons, esse 1 mol de elétrons vai indicar que ali existem 6,02 vezes 10 a 23 elétrons contidos.
Isso aí vai dar a ideia da grandeza, da quantidade de elétrons específicos para esse meu exemplo. Então, assim, 1 mol de hidrogênio equivale a uma quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio, por exemplo. Então, é uma maneira de se sintetizar essa quantidade, certo? Então, esse 1 mol vai estar sempre relacionado a 6,02 vezes 10 a 23 entidade qualquer, alguma coisa. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 mol de pessoas, vamos usar esse exemplo, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 pessoas naquela representação. É muita gente. Eu estou representando em unidade, em notação científica de base 10, expoente a 23. Considerando que na Terra eu tenho mais ou menos 7,8 bilhões de pessoas, 1 mol de pessoas é uma grandeza muito superior a isso, certo? Bom, o número de Avogadro foi estabelecido para relacionar a massa em gramas de qualquer entidade com sua respectiva massa em unidades de massa atômica. Logo, o número 1 mol de hidrogênio, ou 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, cada qual com uma massa molecular de uma unidade, possui massa de 1 grama. Da mesma forma, 1 mol de hélio, ou 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hélio, possui uma massa de 2 gramas, uma vez que sua respectiva unidade atômica é 2U. Bom, isso daqui não vai influenciar diretamente no nosso estudo, não, tá? O que nós vamos trabalhar aqui é relacionar esse número de mols com a variação de temperatura, de pressão e de volume, tá? Bom, para estabelecer a relação entre o número de mols de um gás e sua respectiva pressão exercida, considere que nos experimentos anteriores ocorra um vazamento em virtude de uma ruptura do cilindro. Neste caso, o volume e a temperatura não se alteram, mas o volume de mols e a pressão inicialmente M1 e P1 se reduzem proporcionalmente. Então, ó, o que acontece aqui? Ó? Vamos analisar a situação. Eu tenho um cilindro que mantém seu volume constante devido a esse êmbolo aqui estar fixo. Ele inicialmente tem uma temperatura de 270 kelvins. Para essa temperatura de 270 kelvins, mantendo constante o volume, eu vou ter um número qualquer de mols associado às partículas desse gás que está confinado aqui. Isso aqui vai dar uma leitura no meu manômetro, de 50 vezes 10 a quarta Pascal. Aí, se, por exemplo, romper a parede aqui do meu cilindro, eu vou ter esse gás indo para o ambiente, então eu vou estar perdendo mols vou estar perdendo partículas desse meu recipiente que mantém a temperatura constante e o volume constante. O que vai acontecer? Se eu estou perdendo partículas desse gás que está confinado para o ambiente, os choques com a parede interna desse cilindro estão diminuindo. Então, essa força associada ao choque está diminuindo. Como a área é constante, a pressão diminui. Então, eu posso estabelecer uma relação direta entre o número de mols e pressão. A pressão é diretamente proporcional ao número de mols. Se eu aumentar o número de mols, eu aumento a pressão. Se eu diminuir o número de mols, eu diminuo a pressão. E como elas são grandezas diretamente proporcional, a razão vai ser sempre constante. Tá? Então, ó, essa relação foi obtida pelo francês Benoît Clapeyron no estabelecimento da Lei Geral dos Gases. A razão entre a pressão exercida por um gás e o número de mols deve ser constante, caso as demais variáveis de estados permaneçam alteradas. Ou seja, se eu não variar a temperatura e volume, a
pressão é diretamente proporcional ao número de mols, e essa relação é constante. Então, eu posso igualar uma condição inicial com uma condição final. Então, ao calibrar os pneus de um veículo, aumentamos ou diminuímos o número de mols de ar dentro dele, com o objetivo de adequar a pressão interna conforme valores especificados pelo fabricante. Então, ao encher o pneu de um veículo, aumentam-se a quantidade de mols e, consequentemente, a pressão interna. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu mantiver constante a temperatura e o volume, a pressão é diretamente proporcional ao número de mols. Qual que é a ideia na calibragem do pneu? Calibrar o pneu frio, tá? Porque se eu provocar variação de temperatura nesse pneu, eu vou provocar variação na pressão desse pneu. Então, por exemplo, eu não posso calibrar o pneu depois que eu faço uma viagem de 2 horas. Eu não vou achar a calibragem adequada pelo fabricante. Então, tirar o carro da garagem, ir no posto mais próximo, calibrar o pneu. Aí eu vou ter uma leitura correta na calibragem desse pneu. Bom, então agora eu consigo determinar a lei geral dos gases, que relaciona as 3 variáveis de estado, e a equação de Kepler-Ohm, que relaciona as variáveis de estado com o número de mols. Tá? Vai ficar legal aqui de definir, é bem tranquilo. Nos tópicos anteriores, estudamos as relações entre as variáveis de estado. Com base nessas relações, Kepler-Ohm estabeleceu uma única equação que sintetiza as transformações de um gás ideal, que é a equação geral dos gases. Então, qual que é a relação que eu tenho? Eu tenho uma relação entre as 3 variáveis de estados e o número de mols numa condição inicial e, posteriormente, numa condição final. O resultado disso é sempre constante. Então, a razão entre o produto da pressão e o volume e o número de mols e a temperatura é sempre constante. Aí, o tipo de transformação que eu vou ter vai estar associado a se manter invariável uma dessas 3 variáveis de estados ou o número de mols dessa amostra de gás, tá? Ideal. Então, observe que a equação pode ser utilizada para cada uma das transformações estudadas anteriormente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: admitindo que a quantidade de gás não se altera, isto é, que o número de mols permanece constante, nós vamos ter o seguinte, ó. Se eu mantiver constante o número de mols, N1 e N2 é igual na minha equação, então eu posso cancelar. Agora, quando eu estabeleço uma relação entre pressão e temperatura, é porque eu mantenho constante o volume. Nessa condição de V1 ser igual a V2, a transformação é isovolumétrica. Então, a razão entre a pressão e a temperatura vai ser sempre constante. Na situação 1, vai ser igual na situação 2. Se eu mantiver pressão constante, numa condição inicial e numa condição final, dessa minha amostra, eu vou ter que a razão entre o volume e a temperatura é constante. Logo, mantendo a pressão P1 igual a pressão em 2, eu tenho a transformação isobárica. Agora, se eu mantiver temperatura constante, vou ter que o produto entre a pressão e o volume numa condição inicial vai ser igual ao produto da pressão e do volume numa condição final. Então, esse é característica de transformações à mesma temperatura, que são as transformações endotérmicas. Agora, se eu mantiver o número de mols constante, eu tenho a lei geral dos gases, eu tenho a equação geral dos gases. Tá? Nessa equação geral dos gases, eu tenho que, no mínimo, nessa daqui, ó, variar duas grandezas para obter uma terceira grandeza. Tá? Bom,
Clapeyron observou que a equação geral dos gases é válida para qualquer gás ideal, em qualquer transformação. Logo, a constante definida por ele não é específica a um único gás, mas é uma constante universal, né? Esse resultado aqui, ó. O resultado do produto do volume, pressão, dividido pelo número de mols e a temperatura, ele vai ser sempre constante, ó. Então, se ele serve para qualquer gás, eu tenho uma constante que é denominada constante universal dos gases, que vai ser simbolizada pela letra R maiúscula. Assim, essa constante R, ela é obtida dividindo-se o produto da pressão e do volume pelo número de mols e a temperatura. Então, no formato mais comum da equação de Clapeyron, ele é representado por PV igual a nRT. Como é que nós vamos chegar nesse valor de 0,082 atmosfera por litro dividido por Kelvin vezes mol? As variáveis de estados com unidades de pressão em atm, volume em litro, em temperatura em Kelvin. Isso é representado numa condição normal de temperatura e pressão, tá? Eu chego nesse resultado aqui, ó, 0,082, quando eu vou considerar a minha pressão de 1 atm, o volume de 22,4 litros, a uma temperatura de, se não me engano, 27 graus Celsius. Então, ó, a equação de Clapeyron, ela estabelece que a razão entre o produto da pressão e do volume pela temperatura é sempre constante. Se esta quantidade de gás for um mol, a constante será representada por R maiúsculo e receberá o nome de constante universal dos gases. Vamos chegar nesse valor. Então, esse valor ele é obtido na da condição normal de temperatura e pressão. Então, lá, podemos calcular o valor considerando-se um dos estados do gás na condição normal de temperatura e pressão. Essa condição normal de temperatura e pressão considera a temperatura do gás igual a 273 Kelvin, a pressão de 1 atm e a um volume de 22,4 litros. Então, se eu substituir a pressão por 1 atm, o volume por 22,4 litros e a temperatura absoluta, na escala absoluta, de 273 Kelvin, o resultado desse produto dividido aqui por 273 dá o 0,082. Então, isso é para 1 mol de substância, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 entidades dessa substância específica. Agora, se eu multiplicar esse 0,082 por 2, eu vou ter o resultado para 2 mol de substância. E para N mols, é multiplicar esse resultado 0,082 por N. Então, isso daqui é uma outra maneira de eu representar a equação de Clapeyron. Beleza? Então, como é que eu chego nesse 0,082? Dividindo-se o produto da pressão e do volume pela temperatura nas condições normais de temperatura e pressão. Quais são essas condições? Temperatura de 273 Kelvin, 0 graus Celsius, pressão de 1 atm, volume de 22,4 litros. Beleza? Agora, a constante também pode ser expressa com as unidades das variáveis de estado no sistema internacional. No sistema internacional, eu tenho a pressão de 1 atm igual a 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, e 1 litro é 1 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Então, para eu transformar essa grandeza aqui, essa constante de 0,082 em unidade do sistema internacional, eu vou trocar a pressão por 1 Pascal, né? 1 vezes 10 a quinta Pascal,
e o volume por 10 a menos 3 metros cúbicos. E eu chego naquele outro resultado de constante universal de 8,31, só que agora eu estou relacionando unidades do sistema internacional. Joule por Kelvin vezes mol. Beleza, gente? Em relação a esse fechamento aqui, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Sossegadinho? Deixa eu só anotar a presença de vocês aqui. Beleza, professor. Para eu ter meu controle aqui. Só um minutinho, gente. Daqui a pouco eu já. Tranquilo. Daqui a pouco eu começo o exercício. Ô, Paulo, perguntar uma coisa para você. Por que Tulinho do HG me explica isso? Tem uns nomes aqui que eu fico curioso para saber depois. Depois você me explica, por favor. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos entrar nas atividades, então, que são as transformações gasosas. Isso daí está na página 23, tá? Da apostila de vocês. Volto a colocar aqui, porque se de repente eu terminar, eu não vou cobrar para essa semana, eu vou cobrar para a semana que vem, tá? Porque já tem aí uma atividade que eu marquei, né, do 1 ao 15, que está relacionado ao assunto anterior, tá? Então vamos lá. Primeiro exercício. Um gás é confinado em um recipiente de volume variável. A variação do volume de um gás ideal com relação à variação da temperatura é representada pela tabela a seguir. Então, ó, na variação do volume de 1 a 5,2, eu tive uma variação de temperatura de 180 a 936. Aí ele pergunta, observando os dados da tabela, classifica a transformação a que o gás foi submetido. Como é que eu vou determinar o tipo de transformação aqui? Relacionando o que eu tenho na tabela, que é o volume e a temperatura. Então, eu vou dividir o volume pela temperatura. Se o resultado dessa divisão for constante nas 4 representações, isso significa que não houve variação de pressão. Então, eu tenho uma transformação isobárica. Na transformação isobárica, a razão entre o volume e a temperatura é sempre constante. Então, observem. Olha lá, observando a razão entre o volume e a temperatura, nós temos. Se eu fizer a divisão de 1 por 180, o resultado é igual à divisão de 1,5 por 210, de 3 por 540 e de 5,2 por 936. Esse resultado constante é 0,00555, etc. Ou seja, dá uma dízima periódica, esse resultado. Então, como eu obtive um resultado constante nessa divisão, eu tenho a característica de uma transformação isobárica, que é aquela que acontece a pressão constante. Aí, na letra B, ele pede a construção do gráfico de volume por temperatura com os 3 primeiros dados da tabela. Então, é montar os pares ordenados, né? E traçar uma reta passando por esses pontos. Então, eu fiz assim, ó para 1 é 180, para 5, 1,5 é 210, para 3 é 540. Então, meu gráfico dá isso daqui. Beleza? É uma reta inclinada, partindo da origem. Isso é característica de grandezas diretamente proporcional.
né? Se eu quiser ter uma comparação entre o volume de 1 metro cúbico com a temperatura de 180, se eu quiser ter uma visualização imediata de que essas grandezas são diretamente proporcionais, é só estabelecer uma relação entre o volume 1 e a temperatura 180 e o volume 3 e a temperatura 540. 3 por 3 dá 1, 540 por 3, 180. Então, continua constante esse resultado, tá? Mas, da tabela eu tenho que passar por todos os processos. Porque se não der constante de 1 para 1,5, eu não tenho característica de transformação isobárica, tá? É uma transformação qualquer. Bom, exercício 2. A pressão de um gás varia com a temperatura, então estou relacionando pressão e temperatura, de acordo com a tabela a seguir. Então, para a pressão de 1 vezes 10 a quinta, a temperatura é 200, 2 vezes 10 a quinta, 400, 3 vezes 10 a quinta, 600, 4 vezes 10 a quinta, 800. Então, observando a tabela, classifica a transformação a que o gás foi submetido, sabendo que o número de moléculas permaneceu constante. Então, observem o seguinte: se eu dividir o resultado da pressão pela temperatura em cada uma das colunas, nós iremos obter um resultado constante. Olha lá, ó, observando a razão entre a pressão e a temperatura, nós temos um resultado constante igual a 500, né? Variou a pressão, variou de maneira proporcional à temperatura, e essa constante de proporcionalidade é igual a 500. Então, portanto, a transformação é isocórica. Por que ela é isocórica? Porque houve variação de maneira diretamente proporcional da temperatura e da pressão, tá? Uma transformação isocórica é aquela que ocorre a volume constante. Aí na letra B, ele quer a construção do gráfico de pressão por temperatura com os 3 primeiros dados da tabela. Então, ó, eu vou montar meus pares ordenados, né? Para 1 é 200. Por que 1 aqui? Porque aqui na unidade, na representação de potência, eu já tenho a unidade, tá? Multiplicar o fator multiplicativo. Para a temperatura em Kelvin aqui, para 1 eu vou ter 200 Kelvin, para 2 o 400, para 3 600. Então, também tem uma reta inclinada partindo da origem, tá? Característica de grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, para pressão constante, a razão entre o volume e a temperatura mantém-se constante. Ou seja, numa transformação isobárica, a razão entre o volume e a temperatura é constante. Por uma transformação isocórica, a razão entre a pressão e a temperatura é constante, tá? E o exercício 3, ele vai determinar esse outro tipo de transformação que nós temos, que é a isotérmica, que é aquela que mantém o produto entre o volume e a pressão constante. Essa curva aqui, ela é conhecida como isotérmica, tá? Isso daqui é curva característica de grandezas inversamente proporcionais. O gráfico a seguir foi obtido a partir da transformação isotérmica de um gás ideal. Então, ó, no estado A, o volume é de 2 metros cúbicos e a pressão de 2 atmosferas. No estado B, o que aconteceu? O volume passou para 4, ou seja, eu dobrei o volume. Eu tenho uma pressão PB aqui que eu vou calcular. Eu já tenho a ideia, né? O volume dobrou, o que acontece com a pressão? Ela divide por 2. E no estado C, eu tenho, para uma pressão de meio atm, um volume VC. Então, ele quer que determine a pressão correspondente ao estado B, eu relaciono A e B, e ao estado C, eu posso relacionar A e C, nada me impede, tá? A transformação é feita a temperatura constante, então esse produto vai ser sempre constante, não importa em que estado.
Então, determine a pressão no estado B. Ó, como é que eu vou determinar essa pressão no estado B? Como é uma isotérmica, o produto da pressão e do volume no estado A é igual ao produto da pressão e do volume no estado B. Aí é só trocar valor, né? Pressão em A2, volume em A, 2 metros cúbicos. Pressão em B eu quero, volume em B, 4. Então, ó, característica de grandezas inversamente proporcionais. Dobrei o volume, dividi a pressão por 2. Olha lá, ó, a pressão de 1 atm. Posso fazer direto isso, tá? Se eu tenho a ideia estabelecida de grandezas inversamente proporcionais, eu só observo a variação. O que variou no volume? Ah, o volume dobrou. Então, o que tem que acontecer com a pressão? Tem que acontecer o inverso. Tem que dividir por 2, tá? Aí ele quer o volume correspondente no estado C. O que aconteceu, ó? O volume no estado A, que era 2, para o estado C, passou de 2 para meio, ou seja, eu dividi isso aqui por 4. O que tem que acontecer com o volume? Eu tenho que multiplicar ele por 4. Então, o volume final tem que ser de 8 metros cúbicos. Olha lá, ó. Só jogar na representação, né, na relação. A pressão em A vezes o volume em A é igual a pressão em C vezes o volume em C. Pressão em A é 2, volume em A é 2. Pressão em C é meio. Então, vou ter 4 igual a meio VC. Dividir por meio é multiplicar por 2. Então, esse volume é de 8 metros cúbicos. Tranquilo? Exercício 4. Uma bexiga de festa de aniversário tem volume de 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A temperatura ambiente é de 27 graus Celsius. E a pressão do ar no interior da bexiga é de 0,408 atmosferas. Sabendo-se que o valor da constante universal dos gases é 0,082 atm vezes litro por Kelvin vezes mol, e que o ar nessas condições comporta-se aproximadamente como um gás ideal, determine a quantidade de ar dentro da bexiga em mol. Pessoal, temos que tomar um cuidado danado aqui. Eu não posso simplesmente pegar a equação PV igual a nRT, substituir esses valores que foram dados e partir para o abraço no cálculo do número de mols. Eu tenho que fazer transformações determinadas pela constante universal. Quais são as transformações? Pressão tem que estar em atm. Beleza. Está em atm a pressão. Volume tem que estar em litro. Aqui está em metro cúbico. Então, tem que fazer essa transformação para litro. E a temperatura tem que estar em Kelvin. No exercício, ela está em graus Celsius. Então, ó, quais são as transformações determinadas? Pressão eu mantive constante, não mexi no valor da pressão, porque ela está em atm, 0,408. O volume está 3 aqui. Por que o volume está 3 aqui? Porque eu tenho que passar esse metro cúbico para litro. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, eu tenho que multiplicar esse 10 vezes 10 a menos 3 por 1.000. Vai cancelar a potência. Tá? Então, deu 3 aqui. Número de mols a gente quer, a constante foi dada. E o que é esse 300 aqui? É a temperatura em graus Celsius transformada em Kelvin. Temperatura na escala Celsius na escala Kelvin, perdão, é a temperatura na escala Celsius mais 273. Correto? Então, somando esse 27 aos 273, eu tenho esses 300 Kelvin. Aí é só resolver, né? Multiplica 0,408 por 3, dá 1,224. Multiplica a constante 0,082 por 300, dá 24,6. Aí é só passar esse 24,6 dividindo aqui, eu tenho 5 décimos de mol, centésimos de mol, né?
0,05 mol. Beleza? Aí o 5. Vamos ver se a gente tem que fazer transformação aqui. Um recipiente cúbico de volume igual a 0,1 metro cúbico encontra-se a uma temperatura de 27 graus Celsius. Nessas condições, determine a pressão de meio mol de gás. Considere agora que a constante universal dos gases é 8,3 joules por mol vezes Kelvin. Bom, aí a coisa já mudou um pouco, porque neste caso agora, quando eu associo a constante universal, o joule, é porque essa constante está no sistema internacional, tá? Então, isso significa que meu volume tem que ser em metro cúbico, a minha temperatura tem que ser em Kelvin e a minha pressão tem que ser em Pascal. Então, aqui a única transformação que eu vou fazer é em relação à temperatura, que está associada a graus Celsius. Tem que passar para Kelvin. O volume eu mexo? Não. Por quê? Porque essa constante, ela está no sistema internacional. A de cima não está no sistema internacional. Ó. Basta ver aqui, o volume está em litro, a pressão está em atm. O que é o joule aqui? O joule aqui é o Pascal vezes metro cúbico, que é o Newton por metro quadrado vezes metro cúbico, que é Newton vezes metro. É a unidade de energia, que é joule. Tá? Então, aqui eu preciso transformar apenas os 27 graus Celsius. Então, o que nós vamos ter? Que PV igual a nRT, a pressão eu quero, o volume não altera a unidade dele, fica 0,1, meio mol, 8,3 é a constante universal, e 300 é essa temperatura de 27 graus em Kelvin. Aí eu multiplico aqui, ó, meio por 8,3 por 300, eu vou ter 1.245. Passo 0,1 dividindo, é a mesma coisa de multiplicar por 10. Então, a pressão aí é de 12.450 Pascal. Beleza? Exercício 6. Eu vou conseguir terminar esses exercícios, tá? Aí, segunda-feira, eu incluo as atividades da hora do estudo nas atividades de segunda, no fechamento de nossa aula. Então, ó, exercício 6. No alto de uma montanha a 8 graus Celsius, um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível possui 1 litro de ar no seu interior. Ao levá-lo ao pé da montanha, cuja pressão é de 1 atmosfera, o volume do cilindro se reduz a 90 centímetros cúbicos e sua temperatura se eleva em 6 graus Celsius, ou seja, a temperatura passou para 14, né? A pressão no alto da montanha é de aproximadamente quanto em atm? Bom, no caso, se eu fosse chutar, eu não chutaria a letra E. Por que eu não chutaria a letra E? Porque a altitude diminuiu. Essa diminuição a altitude aumentou. Esse aumento de altitude faz com que a atmosfera, a pressão atmosférica no alto dessa montanha seja menor que uma atmosfera. Então, não posso chutar a letra E, tá? Se for para chutar, não chuto E. Então, o que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo variação de volume e temperatura, fazendo com que a pressão no final varie também. Então, vou usar a equação geral dos gases, mas eu tenho que tomar certos cuidados, tá? Então, a pressão inicial, a pressão final, né, vezes o volume inicial, sobre a temperatura inicial, é igual à pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Então, ó, eu vou considerar aqui, essa representação de índice 1,
no alto da montanha, tá? É essa pressão P1 que eu vou calcular. Nessa condição de pressão que eu vou calcular, eu tenho um volume de 1 litro, beleza? A temperatura de 8 graus Celsius tem que ser passada para Kelvin. E no alto da montanha, na base da montanha, eu tenho uma pressão de 1 atmosfera, que é a pressão ao nível do mar, um volume de 90 centímetros cúbicos, eu tenho que passar para litro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir isso por 1.000, correto? Lá, 0,9 litros. Isso vai ser dividido por 14 mais 273, que é a temperatura passada para Kelvin. Então, nesse primeiro termo aqui, eu tenho 281 dessa soma, e no segundo termo eu tenho 287 dessa soma. Aí o que eu faço? Por que dá esse resultado aqui? 0,88 ATM. Que eu vou passar 281 multiplicando 0,9 aqui, e vou dividir o resultado por 287. Eu tenho 0,88 atmosferas no alto dessa montanha, tá? Então, o que aconteceu? Essa pressão, ela está relacionada à altitude. Quanto mais alto, menor essa pressão, né? Nós já vimos isso. Menor é a coluna de ar que está envolvendo esse corpo. Então, essa pressão vai diminuindo, tá? Se eu tenho diminuição da pressão, eu vou ter aumento do volume, beleza? Numa condição de temperatura constante. Fechando com o 7º exercício. Numa indústria de engarrafamento e liquefação de gases, um engenheiro lida frequentemente com variações na pressão e no volume de um gás devido a alterações de temperatura. Um gás ideal sob pressão de 1 atm e temperatura ambiente de 27 graus Celsius tem volume V. Quando a temperatura é elevada para 327 graus Celsius, o seu volume aumenta em 100%. O que é esse aumento em 100%? O volume dobra, correto? Nessa situação, a pressão do gás em atm é... Bom, vamos lá, ó. Então, como eu estou fazendo variação de pressão, volume e temperatura, eu tenho que usar a equação geral dos gases. P1V1T1 é igual a P2V2 sobre T2. No caso, para a pressão de 1 atmosfera, eu tenho um volume V1 que se encontra uma temperatura de 27 graus. Somando 273, eu tenho a temperatura na escala absoluta. Aí, para esse novo volume que eu quero, eu vou ter o volume para essa pressão P2 aumentado em 100%. Então, se eu considerei o volume inicial como V1, o volume final V2 é o dobro de V1. É o aumento de 100%. Tá? É ele mais ele, né? E a temperatura está relacionada a 327 graus Celsius, que eu tenho que passar para a escala absoluta. Eu somo 273. Então, ó, cancelo o volume, ele é comum nos dois membros. Então, vou ter 1 sobre 300, que é essa soma no primeiro denominador, igual a 2 vezes P2 sobre 600. Então, aqui eu também posso simplificar, né? 300 por 300 dá 1, 600 por 300 dá 2. Eu estou dividindo 2 por 2. A minha pressão é de 1 atmosfera nessa condição de eu dobrar o volume. O legal aqui é o seguinte, a pressão manteve constante, né? Por que essa pressão manteve constante? Porque eu dobrei o volume e dobrei a temperatura. Então, isso daí foi feita a pressão constante. Ou seja, isso é uma transformação isobárica. Certo, gente? Bom, na segunda-feira eu vou resolver as atividades. Eu vou incluir as atividades da sessão Hora do Estudo, disso que nós fizemos hoje, tá? Na segunda-feira nós vamos começar a trabalhar
com a transformação de energia. Nós vamos incluir o trabalho de gases, o trabalho de um gás envolvendo a força que esse gás vai exercer nas paredes do meu recipiente. Tá? Depois, então, eu incluo esses exercícios nas atividades de segunda-feira. Bom, por enquanto é isso. Tá? Um bom resto de semana para vocês. Eu só queria que vocês não esquecessem, tá? Que para sexta-feira agora tem atividades de 1 a 15 nas páginas 28 a 31 do volume 7. Tá? Foi o que eu deixei segunda-feira para vocês. Tá? Do mais é isso. Uma boa semana para todo mundo. Você não me explicou o nome depois você me explica esse nome aí. Fica assim, beleza? professor. Falou, um abraço, Tarek. Tudo de bom guitarra. Falou, até mais. Falou, Tudo de bom, professor. gente. Falou, um abraço, gente. Tchau para vocês. Falou, professor. Falou. Tchau. Te amo, professor. Te amo. Tchau, professor. Tchau, Rafael. Um abraço, Gabriel. Te amo.